Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de novembro. Nós estamos hoje, amados irmãos e irmãs, nos reunindo para celebrar a celebração de todos os fiéis defuntos. Lembrando, a igreja não celebra a morte, a igreja celebra a esperança da vida em Deus, a esperança na vida eterna. Por isso, a igreja se une neste momento, a igreja padecente, a igreja triunfante, para suplicar por aqueles que precisam de purificação para que alcance o céu e para nos alegrarmos, bendizermos e louvarmos a Deus por aqueles que alcançaram a graça da salvação e estão contemplando o próprio Deus face a face. Peçamos, sobretudo, que todos nós que aqui estamos, caminhando para viver a nossa Páscoa definitiva, possamos, amados irmãos e irmãs, no exercício da caridade cotidiana, das obras de misericórdia corporais e espirituais, ir, de fato, também edificando este caminho para a graça, de um dia também contemplarmos Deus face a face. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, para a celebração do dia de hoje, nós temos 3 formulários. Vamos refletir nesse momento um pouquinho sobre o segundo formulário, ou a segunda missa para o dia de hoje. O Evangelho para esta ocasião se encontra em Mateus 25, 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes.
Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo de 6 a 9. Diz assim: Naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Então, esta é a imagem verdadeira, poderíamos dizer, do que o próprio Deus da vida quer realizar por meio da salvação a cada um de nós. O grande banquete de ricas iguarias, servido a todos os povos, a todos sem exceção. Depois continua: Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. A libertação verdadeira, a graça de contemplar o Deus da vida, de viver esta comunhão profunda com o próprio Deus. A salvação é isto, é estar em comunhão participativa e plena com Deus da vida na eternidade, dele aurir toda a alegria, toda a felicidade, todo o amor existente. Por isso, amados irmãos e irmãs, toda a teia, tudo aquilo que deixava de certa forma um vulto, ficava escondido, vai ser desfeito. Por isso o Senhor, o próprio Deus, enxugará as nossas faces, extinguirá, eliminará para sempre a morte, vai nos conceder dignidade e vida plena. O salmista traz como resposta para o salmo de hoje: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Esse é o movimento que precisamos viver constantemente, elevar a alma, o coração, o ser, o entendimento ao Deus da vida. Como em cada celebração, quando o Padre nos diz, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Elevarmos todo o ser, o coração, a alma ao Deus da vida. A segunda leitura, por sua vez, está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 14 a 23. Diz assim: De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. Espírito de filhos, livres, adotivos. O Senhor nos adotou para si, nos convocou para ser um povo eleito, sua família, filhos verdadeiros no seu Filho Jesus. Por isso somos convidados a clamar: Abba, ó Pai. E continua: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Em que sentido? Co-herdeiros no Cristo. Fomos enxertados no corpo místico da igreja, do qual a cabeça é o próprio Cristo. Então, enquanto igreja, somos o corpo de Cristo. E não existe, amados irmãos e irmãs, cabeça sem corpo. Se o verdadeiro herdeiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, está à direita do Pai, Ele leva consigo toda a igreja. Por isso nós precisamos de fato, amados irmãos e irmãs, nos manter unidos ao Senhor, nos manter unidos àquele que é a videira fecunda e verdadeira, para aurir dele de fato toda a graça, todo o bem e a salvação. Por fim, oremos deste formulário, diz assim: Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Então, alegrar-se na eterna e indizível felicidade, que é, de fato, estar junto àquele que nos criou por amor e para o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.